Shalom, eu me chamo Maria Valentim. Estou aqui para a nossa segunda aula de doutrina social da Igreja Católica. Ontem eu só me apresentei rapidamente dizendo meu nome, mas é importante que eu fale um pouco também de quem sou eu, para que assim podemos nos conhecer melhor. Então, me chamo Maria Valentim, sou membro com promessas definitivas da comunidade de aliança, da Shalom. Estou há 20 anos em missão na Europa, dos quais 15 anos eu vivi em Roma e agora nos últimos 5 anos eu estou na Alemanha com a minha família, sou casada, meu marido também faz parte da comunidade, também da comunidade de aliança, tenho uma filha e sou formada em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará. E no tempo que eu estive em Roma, eu fiz uma segunda universidade, Ciências Sociais, com endereço na área de política, na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino Angélico, universidade que o Papa João Paulo II estudou. Então eu sou bacharel e também fiz mestrado e atualmente eu sou doutoranda na área de doutrina social da Igreja Católica, nessa universidade. Bem, vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Gostaria de começar hoje fazendo uma citação da encíclica Caritas e Veritate do Papa Emérito Bento XVI, no ponto 2 que diz: a caridade é a via mestra da doutrina da Igreja. As diversas responsabilidades e compromissos por ela delineados derivam da caridade, que é, como Jesus ensinou, a síntese de toda a lei. A caridade dá a verdadeira substância à relação pessoal com Deus e com o próximo. É o princípio das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, como também nas macro-relações, como os relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Por que eu parto daí? Exatamente como falamos na aula anterior, que o fundamento da doutrina social é o amor. O amor, né, esse mandamento de Deus que nos fala de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E as nossas relações, o nosso ser social, ele é pautado, ele é basado nesse fundamento. Muito importante esse fundamento, por isso vamos falar várias vezes dele, porque a doutrina social ela é um saber iluminado pela fé, que vai em diálogo com os outros saberes, com a filosofia, as ciências humanas, ciências sociais. E é fundamentada no amor. Por quê? Porque o amor ele nos faz responder perguntas simples, perguntas básicas do nosso viver social. Como, por exemplo, como devo amar a Deus e ao próximo no meu contexto micro, na minha família, nas minhas relações, como eu ajo, se eu ajo justamente nas minhas micro-relações, mais partindo das micro-relações, como eu amo a Deus e ao outro na minha vida política, na minha vida social, na minha vida econômica, como é a minha relação com o dinheiro, como é a minha relação com os bens, como é a minha relação com a família, o meu respeito ao outro. O amor é que me faz responder estas perguntas como um cristão, mas também como um homem de bem, como todos os homens de bem, né? Então, é a partir deste princípio básico, né, deste fundamento básico do amor, que eu vou poder começar a agir nas pequenas realidades da minha vida, como nas grandes, como eu falei ontem, né? Então, esse princípio também do amor, esse fundamento do amor do qual nós vamos, que vai derivar todos os outros princípios importantes da doutrina social da Igreja Católica que vamos falar hoje. Porque para entender as encíclicas, quando falaremos das encíclicas nas outras aulas, precisamos entender os princípios que trata as encíclicas, né? Então, vamos partir do principal, que é a dignidade da pessoa humana. Toda a vida social ela é a expressão do seu protagonista fundamental, a pessoa humana. A doutrina social é feita para o homem que vive em sociedade com seus irmãos. Porque o homem ele representa o coração do ensinamento católico, né? Deus se fez carne e veio habitar entre nós para elevar, para salvar a nossa dignidade.
Toda a doutrina social, então, se desenvolve efetivamente a partir do princípio que afirma a intangível dignidade da pessoa humana. Ela é o fundamento. Por quê? Porque o homem ele é imago Dei, ou seja, ele é a imagem de Deus e o homem ele é o objeto do amor de Deus, né? Homem, pessoa, em relação com o tu, né? Eu, homem, pessoa, em relação com o outro também, com Deus e com o outro, com o meu irmão. Então, a pessoa humana, ela é o sujeito e ela é o centro da sociedade, a pessoa humana. Não são as instituições, não é a economia, não é a política, mas é a pessoa humana. E todas as estruturas da sociedade, elas devem favorecer o desenvolvimento integral, né? E aí entra o princípio do personalismo que vimos num curso que foi dado esses dias e a centralidade do homem, o desenvolvimento integral do homem. Então, desse princípio de pessoa humana, nasce os direitos humanos, eles são oriundos aí, né? Porque buscam proteger a pessoa humana nas suas diferentes dimensões, na sua dimensão de relações materiais, mas também na sua dimensão de relações micro e macros, como eu falei. Então, é necessário nós termos uma correta definição da pessoa humana, para que assim nós podemos entender a pessoa humana dentro da vida política, na sociedade, na cultura, a pessoa humana que é criatura de Deus, que é imagem e semelhança de Deus e que deve ser tratada assim desde a sua concepção, né? Aí vamos ver a questão do aborto, né? Até a sua morte, né? Aí a proteção também, a questão da eutanásia. Então, sabendo quem é a pessoa humana, que é imagem de Deus, que é filho de Deus, e não só eu, mas o meu irmão também, aí vai delinear, vai derivar todas as minhas atitudes, a minha visão da pessoa humana. Vemos também, importante, vemos que na palavra de Deus, na passagem, quando se fala do bom pastor, se fala dessa ovelha perdida. Deus pensa em cada um, né, como um dom precioso. Deus não pensa na massa das pessoas, mas Deus pensa em cada um, e pensando em cada um, ele vai pensar na comunidade dos filhos de Deus. Daí nasce a própria importância da proteção à vida, da proteção à morte. Daí nasce também a questão do homem, não somente como ser material, mas o homem como filho de Deus, e porque é filho de Deus é transcendente, a questão da transcendência. Daí nasce a questão também da liberdade, né? Sou filho de Deus, Deus me libertou do meu maior problema, que era o pecado, mas eu tenho a minha liberdade, como a minha liberdade, que não deve ser entendida como libertinagem, como um poder fazer tudo, e aí vem a liberdade em relação aos limites. Vem também aí a questão da lei natural, a questão da igualdade e dignidade de todas as pessoas, né? O ser homem e o ser mulher, somos filhos de Deus, mas somos homens e somos mulheres, né? A riqueza também da peculiaridade do ser humano. Então, dentro desse contexto, a doutrina social ela se basa na dignidade da pessoa humana, porque da pessoa humana é que é aí que eu vou me colocar diante da sociedade, como o homem trata, como a pessoa humana é tratada pelo Estado, como ela é tratada pela economia, como é a política. Então, esse é a base, a pessoa humana. A pessoa humana vive em sociedade, evidentemente, como estamos falando. E daí nasce outro princípio, que é o princípio do bem comum, né? Qual é o significado do bem comum? Segundo o compêndio da doutrina social da Igreja Católica, no número 164, o bem comum significa o conjunto de condições de vida social que permite tanto a grupos como a cada indivíduo atingir a mais plena e facilmente a própria perfeição. Né? Em simples palavras, o agir moral, seja individual, em uma sociedade ou um estado, deve buscar o bem comum. Quando eu faço uma escolha como singular pessoa, por exemplo, para a minha família, eu não posso ver só o meu bem,
né? Mas eu tenho que ver o bem de todos. E assim, sucessivamente, vai crescendo na minha família, no meu pequeno grupo, na minha pequena família, no meu núcleo familiar, mas na minha família largada, né, com os avós, na igreja, nos grupos que eu... Tudo isso é buscar o bem comum, saber que para que eu esteja bem, é necessário que o outro também esteja bem. E aí, essa visão do bem comum, ela nasce do amor, porque o amor deseja ver o outro bem, né? Amar significa dar a vida pelo outro, assim fez Jesus, né? Ele para que nós estivéssemos bem, ele sacrificou a sua própria vida, nos faz também sair da visão do egoísmo, do egocentrismo, né? Penso só em mim, na minha satisfação, no meu bem pessoal, os outros não importam o que acontecer com se eu estou bem, então não importa os outros, não, é exatamente o bem comum que nasce dessa visão do que eu sou filho de Deus, imagem e semelhança, que o outro é meu irmão. Isso é importante nós entendermos que parte de uma visão cristã, né? É uma visão cristã. A humanidade inteira, nós somos filhos de Deus. É importante porque pensamos assim, e se pensamos assim, assim deve ser o nosso agir quando vamos fazer as nossas escolhas. O bem comum ele se opõe ao utilitarismo, ou seja, a máxima felicidade, o prazer, né? Para o máximo de número de pessoas. Papa João XXIII, na encíclica Mater e Magista de 1961, ele fala que o Estado existe para organizar o bem comum com a responsabilidade de promover a justiça social. Você encontra isso no números 12 e 41. Na Paz em Terras, também, no mesmo Papa, ele fala que os poderes públicos se esforcem para realizar o bem comum, promovendo os bens materiais e espirituais, criando uma comunidade mundial na qual todos os cidadãos sejam iguais. Então, a igreja, ela fala para os homens, ela fala para o Estado, ela fala para a política, ela fala para a economia, que devem buscar o bem comum. O homem que para que se realizar, ele precisa ter os bens materiais e os bens espirituais. O nosso querido, amado Papa João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, de 1991, ele reitera que o Estado deve harmonizar e orientar o desenvolvimento econômico para proteger o bem comum. Se fala muito do desenvolvimento integral do homem, né? O homem como um todo, o homem na sociedade com os demais. Dentro do tema do bem comum, nós vamos ver que ele vai desembocar em muitas implicações. Por exemplo, né, se declina no princípio da destinação universal dos bens, né? Deus que criou toda a terra e deu ao homem, né? Ao homem símbolo, mas ao homem como um todo, não só para si mesmo, né? Mas também da propriedade privada, defende também a propriedade privada como um direito, mas essa propriedade privada deve ser baseada exatamente no amor, que me faz fazer a opção preferencial pelos pobres, ou seja, me convida à comunhão de bens, me convida à partilha, não somente olhar para mim mesmo na minha propriedade privada, mas essa comunhão de bens que o Papa Bento XVI vai falar muito na Caritas em Verdade, Deus Caritas Est, exatamente dessa necessidade dessa comunhão de bens que nós já vimos desde o início, como falamos, quando os apóstolos, né, falavam nas primeiras comunidades cristãs que colocavam tudo em comum, tendo o seu partilhavam, o seu privado que partilhavam. Outro princípio muito importante da doutrina social da Igreja Católica é o princípio da subsidiariedade. Todas as sociedades superiores devem se colocar em posição de ajuda, subsídio, ou seja, em respeito aos mesmos, aos menores. Ou seja, as decisões da sociedade, elas devem partir, né, das realidades menores, das famílias, dos microgrupos, e vão crescendo até chegar ao Estado, né? Esse princípio ele foi elaborado exatamente, né, sobre as sombras do totalitarismo, aonde o Estado ele queria dominar todos, ele queria sufocar exatamente esses pequenos grupos, fazendo da opinião e das decisões do Estado as opiniões gerais. Então, esse princípio ele fala exatamente dessa importância de que o Estado leve em consideração
as decisões desses pequenos grupos para que possa chegar à decisão do Estado. Desse princípio de subsidiariedade deriva o princípio da participação e da igualdade. Né? Devemos participar, devemos... Esse princípio, ele além dos corpos intermediários, como eu falei, né, da família, dos grupos, o princípio da subsidiariedade é também uma instância crítica e uma transformadora, porque no sentido de que podemos colocar também a nossa opinião como homens de Deus, como cristãos, diante do Estado, né? E é acompanhada por uma reflexão sobre o bem comum, esclarecendo e qualificando. Uma nova compreensão do princípio da subsidiariedade, que enfatiza a participação e a igualdade, que também se expressa em formas de ação social a partir da base, oferecendo novas possibilidades para as decisões públicas. Na verdade, promove a participação cidadã na promoção do bem comum. Por exemplo, delegando poderes a cidadãos, grupos e organismos internacionais, porque é dever de todos os agentes sociais definir melhor o que constitui o bem comum, o que requer, como pode ser alcançado. Porque assim todos podem falar, vivemos numa sociedade, né? É interessante quando falamos disso, vemos a Trindade, esse exemplo grande, né, de relação, onde todos colaboram, onde todos participam. É exatamente daí também que nasce esse desejo da nossa igreja de que todos possam participar. Um outro princípio da doutrina social da Igreja Católica é o princípio da solidariedade. Só um minutinho que eu me perdi aqui, são muitas informações. É o princípio da solidariedade, né? Esse princípio ele é um princípio mais articulado atualmente, recentemente, digamos assim, pelo nosso Papa João Paulo II, na encíclica Solestitus Reis Socialis, de 1987. Para o Papa João Paulo II, e assim para a Igreja, a solidariedade é um empenho que nasce de uma virtude, a virtude de eu estar preocupado com o outro, né? Esse princípio que nasce em um contexto da globalização, né? O contexto da globalização com a interdependência dos povos, né? O desenvolvimento dos povos, mas que esse desenvolvimento ele seja um desenvolvimento igual, né? E assim somos todos corresponsáveis para que todos possam, não que um se desenvolva mais, o outro se desenvolva menos, né? Mas para que sejamos responsáveis uns pelos outros. João Paulo II ele falava: a solidariedade é uma verdadeira virtude pela qual somos responsáveis. Vamos ver isso no número 38 da Solestus Reis Socialis, né? Então, esse princípio, ele realmente nos faz estarmos empenhados pelo outro, olhando principalmente aqueles que sofrem mais. Além desses princípios principais da doutrina, nós vamos também ver alguns valores fundamentais. A centralidade do trabalho, a importância do trabalho, porque através do trabalho o homem ele tem as suas possibilidades de sobrevivência, como também ele constrói o mundo, a sociedade. A questão da economia, a economia que deve ter um contexto moral, né? A eficiência da economia do desenvolvimento deve ser um desenvolvimento para a dignidade da pessoa humana. O princípio também da democracia, uma democracia que parta da participação de todos, o princípio da família, né? São todos temas que a doutrina social da Igreja Católica ela vai tratar. Ela vai tratar o direito do trabalho, a identidade privada, a questão da ecologia, muito atual. O Papa Francisco fala muito disso, da relação do homem com a criação, como eu cuido da criação, porque eu vivo em um universo, eu vivo no mundo criado, então como eu me relaciono, as questões do sofrimento da vida, a questão da paz, da guerra, né? São todas questões que tratam a doutrina social da Igreja Católica. E nós vamos ver a partir da terceira aula os diversos documentos da doutrina social que vão tocar exatamente esses pontos, partindo da dignidade da pessoa humana, passando pelo bem comum, pela solidariedade, pela subsidiariedade, pelo trabalho, pela paz, pela vida, pelo direito à vida, pela proteção à vida, né?
É importante nós refletirmos sobre todas essas questões, por quê? Porque conhecer bem o magistério da igreja, ele vai nos dar uma capacidade de poder expressar as nossas opiniões pessoais, baseadas naquilo que o Senhor nos fala ao nosso coração. Também ele nos dá um grande senso de humanidade, né? Realmente, e também faz-nos responsáveis pela criação, pelo homem, pela vida, né? Nós, leigos, temos essa missão de construirmos, né, a sociedade. Então, amanhã nós vamos começar a ver as encíclicas, desde a Rerum Novarum até as últimas do Papa Francisco, porque aí vamos vendo como foi a evolução da doutrina social da Igreja Católica, quais são os pontos principais, e assim a gente vai poder construir realmente um quadro para depois podermos colocar mais pontos, mais informações, e vamos sair no fim desse pequeno curso sobre doutrina social da Igreja Católica com um pensamento e um entendimento melhor do que a igreja pensa sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política e sobre a vida, mas principalmente vamos sair com o desejo de amar mais e melhor em sociedade. A paz!